Antes da gente dar continuidade aos nossos estudos do livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento, a gente vai conversar um pouco sobre algumas questões do Livro dos Espíritos que são o fundamento desse capítulo dela, que é a relação dos espíritos com o mundo corpóreo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é o capítulo 9 do nosso Livro dos Espíritos. Nós vamos juntos acompanhar algumas questões aqui. Algumas eu vou fazer seguidas, outras não. Então, vamos pensar juntos. E vocês me ajudam aqui na execução dessas perguntas, né? Então, eu vou começar pela 456. 456, facinho, né? 456. Os espíritos veem tudo que a gente faz? Vocês falaram sim, com certeza, hein? Ó, podem ver. Podem ver. Podem ver, porque constantemente vos rodeiam. Isso é importante da gente poder conversar, porque na concepção dicotômica céu e inferno, a gente não consegue entender para onde vão as pessoas que desencarnam. Uma grande parte fica aqui, com a gente, convive com a gente o tempo inteiro. Estão conosco. Os que alçam voos, né? Os que alçam uma frequência vibratória maior estão em grupos e estão agrupados, né? Em comunidades que têm essa mesma frequência. Né? Então, céu e inferno não são lugares físicos, não são lugares com contorno. Céu e inferno são estados conscienciais da gente. Então não precisa desencarnar para a gente habitar o céu e o inferno, não. Encarnado mesmo a gente já vive. E é muito importante entender que céu e inferno são graus conscienciais. Não tem um lugar que é céu, um lugar que é inferno. São graus de consciência que a gente vai adquirindo. E nós temos muita flutuação. Nós temos tanta imaturidade moral que a nossa condição ela é muito instável. A gente ainda não consegue sustentar o mesmo estado de alma da mesma qualidade o tempo todo. Por isso que a gente pode, no mesmo dia, viver um verdadeiro céu e no mesmo dia viver um verdadeiro inferno, dependendo de como você se situa, né? Emocionalmente e espiritualmente diante do que te acontece. Por isso que a gente está num exercício constante de poder resistir às más paixões e a gente conseguir melhorar a nossa condição espiritual. Então a gente precisa ser vigilante, não se deixar mergulhar em estados de desânimos profundos, né? Então a gente conseguir se socorrer, fazer algo para se socorrer, né? Para cuidar de si. Então, olha só que questão interessante aqui. Às 532. Os espíritos têm o poder de afastar de certas pessoas os males? Os espíritos têm condição de afastar de nós os males, as coisas ruins que nos acontecem? Tem poder ou não tem poder? Depende do grau do espírito. Depende do grau do espírito, depende da gente. Acho que tem poder. Eles têm poder, mas tem alguma coisa que tem a ver com a gente? Mais ou menos isso. Respondem eles assim. Totalmente não. Né? Porque há males que estão nos decretos da providência divina. Então, eles não têm poder pleno. Né? Então, eles têm um poder relativo. Né? Amenizam-vos, porém, as dores. Então, eles podem amenizar as dores. Ajudar na nossa paciência, ajudar na nossa resignação, com inspiração. Né? Ficar igualmente sabendo que de vós depende, muitas vezes, se poupar dos males. Ou, pelo menos, atenuar. Ou seja, diminuir um pouco. Né? A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais.
E é principalmente pelo meio da inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo ideias propícias para o vosso bem. Agora, olha que frase. Mas não assistem senão aqueles que sabem assistir-se a si mesmo. Então, a gente precisa aprender a se socorrer, a se assistir, para que a gente possa ter condições de ser assistido pela espiritualidade maior. Esse é o sentido das palavras buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só olhais o momento presente, ou só olhai a vossa própria pessoa. Então, ele está dizendo aqui que o nosso olhar é muito encurtado. Então, a gente vê muito pequeno. Então, a gente tem que alongar um pouco o olhar para poder compreender o sentido dos nossos sofrimentos. Então, ele disse duas coisas. E isso, que o nosso olhar é curto, para a gente entender o que é sofrimento. E a segunda coisa importante que ele diz é que a gente precisa aprender a se assistir para conseguir ser assistido pelos espíritos. Então, a gente precisa aprender a se socorrer. E que, sim, os espíritos têm o poder de afastar, mas completamente não. Eles têm um poder limitado também. Não só porque eles têm um poder limitado, mas também porque há coisas que nos acontecem que é algo de uma outra perspectiva que a gente ainda não alcança. O que vocês acharam dessa resposta? Coerente, faz sentido. Tem aquela máxima, ajuda antes que o céu te ajudará. Se eu não fizer, não vai acontecer. Se eu não quiser, né? Se eu não começar o movimento, a ação, não vai. Mas como é que vocês se sentem com essa resposta? Já entendi o que vocês pensaram. Uma coisa que eu penso muito e procuro até passar adiante para quem eu consigo é o seguinte: olha só, quando acontece uma coisa, um desafio na vida, uma coisa que seja má, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar, e a segunda coisa é tentar resolver sem aflição. Porque se você ficar aflito, angustiado e sofrendo, você não consegue receber as benéficas divinas, você não abre. Isso. O que mais? Nós estamos só. Que a gente não está sozinho. Porque ele diz aqui que a gente vai receber atenuação, amparo, conselho, inspiração. Pode não retirar da sua frente o que está acontecendo, mas vai te ajudar nos recursos para lidar. Né? Vai colocar até pessoas no seu caminho, né? Para te ajudar. Uma pessoa no seu caminho para te ajudar naquilo. Né? Então, muito bom. Então, a gente se sente amparado. Você colocou super bem. A gente se sente amparado. Se sente também responsável. Não é vítima da sua vida. Nós não somos vítimas da nossa vida. Né? Então, a gente sai um pouco desse lugar. Ai, coitado de mim. Né? Então, nossa, isso aqui está acontecendo. O que será que isso aqui... Onde é que isso aqui se encaixa, né? Na minha história, na minha vida? Como é que é isso? Né? Então, bem, né, potente essa resposta. Assim. Muito bom. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Será que, nossa, você projeta isso aqui e começa a dar tudo errado, começa a acontecer um monte de coisas no caminho? Será que isso é obsessão? Né? Será que isso é o meu inimigo do passado que está complicando o meu caminho? Será que é isso? O que vocês acham? Não necessariamente. Pode ser. Pode ter uma influência, mas eu estou aberta a esta Mas pode ou não pode? Pode ser. Pode ser. Pode mesmo? Pode ser. Tem um povo que nem responde. Pode ser ou não pode ser? Algumas vezes é mesmo a ação dos espíritos. Pode ser. Mas outras vezes é porque você anda errado na elaboração e na execução dos seus projetos. É você que está escorregando.
Mas pode ser que tenha uma influência negativa? Pode ser. Pode ser, sim. Muitos influem nesses casos a posição e o caráter da pessoa. Se você decide ir por um caminho que não deve seguir, os espíritos não têm nenhuma culpa nisso. Vós mesmos vos constituís nas suas vossas dificuldades. Então, a gente precisa observar, se está dando tudo errado, você tem que rever a rota. Será que é por aqui mesmo que eu devo ir? Né? Às vezes é um alerta. E aí a grande pergunta é, quando começa a ter obstáculo, é para eu insistir ou é para eu desistir? Depende. Depende, né? Pode ser que a minha missão seja diferente. Cada caso é um caso, né? Fala, Lelê. Mas também pode ser, tipo, se você vê que é um padrão, sempre, sei lá, você consegue um pouco de dinheiro, aí as coisas quebram, tipo, você se torna um padrão, às vezes pode ser alguma crença sua sobre sua realidade. Tipo, não posso ter abundância financeira. Então, tenho medo de ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas eu tenho um medão, aí eu perco tudo. Aí você vê que chega no limite que você se permite ter. Isso. Olha só que história interessante que certa vez eu ouvi de uma moça. Olha só. Ela escolheu trabalhar numa coisa temporária, mas ela queria uma outra coisa, tá? Mas o que deu? Tipo, sei lá, dirigir táxi, não sei. Ela escolheu uma coisa temporária para outra coisa que ainda não dava para ela investir. Depois é que ela investiu nessa outra coisa. Mas essa coisa aqui, toda vez que estava perto de prosperar, ela desinvestia. É impressionante isso que a gente faz sem perceber. Porque quando ela se perguntou, poxa, se isso aqui der certo, o que vai acontecer? Aquela segunda coisa que ela queria não ia fluir, né? Então, o jeito dela manter esse segundo sonho ativo era não prosperar no de cá, né? Só que quando a gente não tem clareza disso, só pode ser obsessão? Tem um inimigo do passado que não me deixa fluir. Como é que acontece a ação do inimigo do passado? Quando você começa a entrar numa vibração menor, aí sim. Não é porque ele queria que você não concluísse o seu projeto, é porque você sintonizou com algo de uma densidade diferente. É só por isso, né? Mas pode ter alguma questão do passado, inclusive? Bom, em alguns casos tem mesmo, né? Imagine que na outra encarnação você foi alguém que usou mal o dinheiro, ou que usurpou o dinheiro de alguém, ou qualquer coisa parecida. Nas encarnações seguintes, em alguma delas, você vai ter que se haver com a questão do dinheiro. Aí pode ser que seja isso. Então, vocês estão vendo que não tem uma lei única? Assim, cada caso é um caso. Pode ser uma repetição de patrão, como a Letícia trouxe. Pode ser porque eu estou embolada aqui na minha questão de projetos, eu estou precisando rever isso. Nesse caso, não era uma crença limitante. Ela que... Nesse caso, ela não tinha consciência que ela estava fazendo isso. Ela tinha medo que isso aqui prosperasse e assim ela não ia conseguir se dedicar ao projeto que ela realmente queria. Ela ia abrir mão. Ela ia ter que abrir mão, né? O que ela fez, eu não sei. Não queria. Ela se dedicava, mas quando começava a prosperar, ganhar dinheiro e florescer, isso dava medo nela. Aí ela fazia alguma coisa que complicava aqui. Não a permitia prosperar. Então, se você não está prosperando no seu caminho, você precisa ver se não é uma repetição de padrão, você precisa ver se você tem medo desse lugar de grandeza, você precisa ver se não é uma questão, uma obsessão, pode ser. Você precisa ver se você está orando o suficiente para manter a sua frequência do pensamento mais elevada. Você tem muita coisa para olhar, não é? Se é livramento. Se é um livramento, né? Então, ele está dizendo aqui, o que a gente precisa? A gente precisa cuidar, né? Fazer uma avaliação dos seus caminhos. É isso que ele está dizendo aqui. Você precisa fazer uma avaliação dos seus caminhos. Muito bem. Os espíritos não têm culpa dos vossos insucessos, né? Queria ver uma questão aqui que eu tinha visto aqui. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? Sim, tanto é que eles nos aconselham. Sempre tem. É muito importante lembrar, a gente nunca pensa sozinho, tá certo? Nós estamos sempre pensando na companhia de muitos, porque a gente entra, e isso, a gente está em rede, online, né?
Mas, pergunta Kardec, os espíritos têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Os espíritos respondem que sim, mas nunca fora das leis da natureza. Então, agora eu queria esse comentário aqui do Kardec, que é importante para a nossa aula hoje. Imaginamos erradamente que aos espíritos só cabe manifestar sua ação por fenômenos extraordinários, né? Tipo efeitos físicos, né? Cair alguma coisa, acender e apagar a luz, coisas assim. Gostaríamos que nos viesse auxiliar por meio de milagres e pudéssemos acioná-los através de uma varinha mágica. Ah, que a gente queria. Tem uma cena do Harry Potter que eu adoro. Ele bota a varinha aqui e sai os pensamentos tudinho pela varinha. Oh, como eu queria uma varinha dessa para tirar os pensamentos obsessivos, né? Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas desse mundo e muito natural que se executa com a ajuda deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que a gente acha que é por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por um determinado lugar, chamar a atenção para certo ponto. Então, ele está dizendo, tem muitos jeitos que os espíritos nos ajudam, né? Então, mantendo sempre o nosso livre-arbítrio, os espíritos positivos, né, do bem, eles nos auxiliam através de outros, ou nos inspiram, nos ajudam. Vocês devem ter inúmeras histórias que vocês foram ajudados através de outras pessoas. Então, ele pergunta assim, mas os espíritos podem provocar certos efeitos com o objetivo de que aconteça alguma coisa? Por exemplo, um homem tem que morrer, aí ele sobe uma escada, a escada quebra e ele morre da queda. Os espíritos que quebraram a escada? Não. Os espíritos inspiraram ele a subir na escada que ia quebrar. O que vocês acham, gente? Os espíritos podem quebrar a escada? Não. Os espíritos fizeram escolher aquela escada que ia quebrar? Sim, pode ser. Aquela escada ali, ó. Ela tá ali, ó. Talvez. Vamos ver. É certo que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprir as leis da natureza, não para derrubar, né? Fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado. Encontraram aquelas leis. No exemplo que falaste, a escada se quebrou porque a escada estava podre, né? Ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. O homem estava meio gordinho para aquela escada. Se era destino daquele homem morrer daquela maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de se quebrar com seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse necessária a produção de um milagre. Então, ele poderia morrer de outra maneira que não da escada. Poderia ser tropeçando em alguma coisa. Então, assim, não é o espírito que provoca a morte da gente, né? A gente vai estar em circunstâncias e a gente vai se dirigindo para as circunstâncias que tem a ver com aquele destino que já está, de alguma maneira, planejado para que possa acontecer, né? Muito bem. Mas e se fosse, pergunta o Kardec, um homem que tem que ser morto por um raio? Aí ele se esconde debaixo de uma árvore. Estala o raio e aí ele morre debaixo da árvore. Poderá acontecer que os espíritos provocaram a produção do raio na direção daquele homem, tanto lugar para o raio cair. Vocês acham que os espíritos empurraram o raio para aquele lugar? O que vocês acham? Não. Ele foi para o lugar onde caiu o raio. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim aconteça. Né? Vocês sabem que raio e árvore é o último lugar que você deve se esconder se tiver raio. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela um homem. A ele sim que pode ter tido a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore na qual cairia o raio, porque a árvore não deixaria de ser atingida. Então, o raio ia cair em cima da árvore, de qualquer maneira, com homem ou sem homem. Né? Então, a gente tem uma coisa assim meio fantasiosa, né? Em relação a isso, né? Por isso que ele está perguntando sobre o homem da escada, o homem do raio e assim por diante. Mas, bom, eu li essas questões porque eu queria que a gente se aproximasse dessa ideia de que, sim, os espíritos que nos rodeiam têm alguma ação sobre a matéria, mas mais importante do que os outros espíritos terem ação sobre as matérias é a gente ter ação sobre a nossa matéria, que é o nosso corpo. E é disso que a Joana vai tratar nesse capítulo. Vamos ao nosso livro, então?
Então, vamos lá. Então, nós estamos no primeiro capítulo, no item interação espírito-matéria. No encontro passado, nós vimos as complexidades da energia. A gente olhou os chakras, nós vimos a diferença de espírito, perispírito e matéria. Hoje, nós vamos ver essa interação espírito-matéria. Existem palavras diferentes para a gente entender uma coisa. Olha só. Lembra que eu fiz já no quadro princípio inteligente e depois a gente colocou espírito? Lembram disso? Lembram que a gente viu, Deus cria a gente enquanto princípio inteligente, aí a gente passa pelos vários estágios, não é? Mineral, vegetal, animal, até a gente conseguir conquistar a forma humana, e aí a gente habita corpos humanos. Só que tem um elo perdido, né? E os cientistas procuram esse elo perdido, né? Somos homo sapiens sapiens, não é isso? Né? Vocês sabem o que quer dizer homo sapiens sapiens? O homem sabe que sabe. Isso significa tem consciência. Eu já falei aqui que o gato não sabe o que é gato, embora existam gatos que se acham donos da casa, e o dono é o inquilino. A gente já conversou sobre esse assunto aqui, né? Então, vamos fechar aqui esse assunto, que eu acho isso um absurdo. O poder que se dá para os gatos numa casa, eu fico impressionada com isso, né? Mas, enfim, nós estamos na direção da angelitude, não é isso? Então, olha só, Kardec fez uma mudança, uma explicação com palavras para nos ajudar. Então, assim, espírito, para a gente entender que a gente nunca perde essa individualidade. Então, a gente vem de um lugar não individual, quando a gente está nos estágios mineral, vegetal e animal, não tem individualidade ainda, né? Nós estamos conquistando essa individualidade quando a gente habita um corpo humano, essa individualidade já está ok, conquistada. Então, fora do corpo, quando a gente está desencarnado, a gente chama de espírito. E quando a gente habita um corpo humano, chama-se de alma. Ah, mas tem que diferença? Você continua sendo o espírito que você é, indivisível, está tudo certo. A diferença é que essa interação do espírito com a matéria, que ele vai chamar de alma, tem muitas coisas importantes que nascem aí e que aparecem aí, né? Então, coisas naturais do corpo influenciam no espírito, mas não foi ele que comandou isso. É natural de um corpo humano isso. Por exemplo, o envelhecimento. A nossa menor capacidade de captar, armazenar e distribuir o fluido cósmico que a gente está mergulhado. Quanto mais, né, a gente já conversou isso no encontro passado, quanto mais a gente vai envelhecendo, menos condição a gente tem de armazenar e distribuir bem isso. Quanto mais jovem, já falei que criança é uma beleza, é encharcado de fluido, né? Então, uma capacidade grande de absorver e tal. Nós vamos envelhecendo, a gente vai tendo mais limitação para isso. Isso não é o espírito que está comandando, o nosso corpo tem essa característica. Sim, o espírito está envelhecendo? Não, quem está envelhecendo é o nosso corpo. Então, mas aí tem tantas coisas que acontecem entre o espírito e o corpo que a gente vai chamar de alma, né? Cuidando disso ao mesmo tempo. O que acontece no espírito influencia o nosso corpo, o que acontece com o nosso corpo influencia o nosso espírito. Então, isso é algo que tem muita coisa que a gente não compreende por que acontece e como acontece, né? Então, essa interação ela vai explicar para a gente aqui. Vamos ver o quanto a gente vai conseguir conquistar. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção, corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. É até difícil a gente separar onde termina e começa o quê. Qualquer ocorrência em algum deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças. E que, para serem retificados, ou seja, para a gente se curar, exige renovação e reequilíbrio do fulcro de onde se originou. Aí, gripe. Pois então, né? Difícil da gente poder explicar isso, né? Então, o nosso corpo físico, ele é suscetível de gripar-se.
Mas toda vez que eu fico gripada é porque eu estou mal espiritualmente? Não, gente. Não, também não é assim. Não é possível que todo mundo ficou mal de repente para pegar a Covid, né? Não é isso. Nós somos suscetíveis, sim. Agora, num grau maior, num grau menor, aí depende de cada um. Cada corpo vai corresponder a uma maneira. Cada corpo responde ao medicamento de uma maneira, né? Não é tão matemático assim. Agora, isso mexe com o espírito que eu sou, com as minhas emoções? Claro, tem gente que fica derrubado porque está gripado. Emocionalmente derrubado por isso. Tem outros que não. Então, é de cada um, né? Uma vez eu vi sobre tipo, os vermes, bactérias que deixam a gente gripado, tem de uma vibração menor. Então é como se tipo, o corpo está vibrando numa escala menor, então ele pode pegar resfriado. Talvez seja assim. Quando a gente diminui a nossa imunidade física, essa diminuição da imunidade física corresponde a uma diminuição das nossas condições espirituais, emocionais. Então a gente fica mais aberto, mais poroso, mais suscetível a absorver bactérias, vírus, o que está no nosso entorno, né? Creio que assim fica mais didático, tá certo? Então, desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Determinadas emoções fortes, tipo medo, cólera, agressividade, ciúme. Caramba, hein? Ninguém aqui é assim, né, gente? Ciumento, não, né? Então, ninguém mais sente isso, tá certo? Depois da aula de ciúme, aqui não tem ninguém mais ciumento, nem encolerizado, né? Provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. E a gente faz isso para conseguir equilibrar, viu? É tão intensa aquela emoção da cólera, do medo, seja o que for, o nosso corpo está tentando segurar aquela onda, né? Por sua vez, essa ação emocional que reage no corpo, né, físico, nele produz um aumento da taxa de açúcar, então engorda. Ter ciúme engorda, não é? Está dizendo aqui. Né? Dá diabetes, presta atenção. Mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Então, preste atenção, se você é muito colérico, se você sente muito medo, se você é agressivo ou ciumento, vai ter diabetes, preocupa-se. Brincadeira, viu, gente? Diabetes é brincadeira. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como diabetes, artrite, hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Então, é aquilo que eu falei, a gente não sabe nem onde é que começa uma coisa, onde termina a outra. É um complexo, né? Somos alma. Estamos recebendo influxos do nosso corpo o tempo inteiro. Quando os seus hormônios estão baixos, você sente desânimo. Não é desânimo do espírito, é porque aquele corpo com baixa quantidade hormonal promove desânimo mesmo. A gente precisa dessas taxas numa quantidade X que possa nos dar um ânimo corporal. Então, a gente precisa... Mas é até onde uma coisa é outra? Não, esquece isso. É uma coisa e outra. Né? Então, a gente precisa cuidar dos níveis do nosso corpo, de vitaminas, de hormônio, tudo que possa nos ajudar a manter equilíbrio corporal. Né? Em razão da desarmonia entre espírito e matéria, mente, perispírito, emoção e corpo, desajustam-se os núcleos de energia e faculta processos orgânicos degenerativos provocados por vírus, bactérias que neles se instalam. É isso mesmo que a gente tinha conversado antes, né? Quando a Letícia falou. É isso aí. Então, quando você passa mal, não é porque você pegou vento, né? Tão somente. O vento também contribui, mas não é só o vento. Conscientizar-se dessa realidade é despertar para valores ocultos, que não interpretados continuam produzindo desequilíbrio e somatizando doença, como mecanismos degenerativos da organização somática.
Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos. Sensação de inutilidade, receio, inquietação, que se expressam ciclicamente e que, em longo prazo, se transformam em neurose, psicose, perturbações mentais. Agora eu me lembrei do André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo Alienados Mentais, em que, quando André Luiz pergunta sobre os transtornos psíquicos que a gente hoje vê tão naturalmente, a quantidade é tanta, né? Eu sou bipolar, eu sou borderline, com uma facilidade que as pessoas falam desse transtorno, né? Eu tenho déficit de atenção, eu tenho transtorno opositivo desafiador, enfim. E aí os espíritos vão esclarecer para André Luiz que tudo começa na rebeldia ou no desânimo. Então, cuidado com a sua rebeldia crônica. Tudo você está contra, tudo você reclama, tudo você fica olhando o que está faltando. Cuidado, porque essa frequência no mesmo estado psíquico, emocional, influencia no seu corpo, que vai participar da rede que a gente conversou. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E o desânimo. Então, tem a rebeldia, tudo você está contra, tudo você está ao contrário, como você pode ser da outra ponta. Ai, que desânimo começar. Ai, que dificuldade de dar o primeiro passo, né? Então, é isso que ela está trazendo para a gente. A harmonia entre o espírito e a matéria deve vigiar a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando o rumo correto e edificante para a sua encarnação. Quantos anos a gente leva, mais ou menos, para entender o rumo da nossa encarnação? O que vocês acham? Acho que entre os 40 e 50. Uns 40, 50. A gente pode descobrir isso quando a gente é criança? Não. Mas há crianças que sabem sim. Que trazem muito claramente seus propósitos reencarnatórios. Mas não é regra comum. Tem bastante, mas não é regra comum. A gente leva, mais ou menos, a metade da vida da gente se preparando para a gente cumprir o nosso propósito reencarnatório. Aquilo que você entendeu como sendo a sua participação no mundo, como você contribui para a evolução do seu coletivo. Porque a gente leva um grande tempo dando conta das expiações e das provas, sabe? Muito tempo a gente vai dando conta disso. A gente fica muito tempo cuidando das questões familiares, das questões consigo. A gente leva um bom tempo resolvendo isso. Mas isso não é distração, isso é preparação. Então, quando a gente começa a entender, mas é isso que eu vim fazer nessa vida. Essa afinação, porque eu acho que o que vai acontecendo é uma afinação que vai acontecendo de você com o seu propósito de vida. Essa afinação, a espiritualidade maior está te ajudando nessa afinação. Pode demorar muito, pode demorar mais ou menos, mas ela sempre tem a ver, essa afinação, com o seu propósito reencarnatório em relação ao seu coletivo que você nasceu. Tem a ver com o seu entorno, com a sua família, com a sua cidade. Você tem a ver com essa época que você nasceu. E como é que eu sei que eu estou me afinando com o meu propósito? Como é que eu sei que eu não estou dando volta na floresta, me encontrando com o lobo mau, etc. e tal? Como é que eu sei? Sentimentos e emoções. Com seus sentimentos e emoções. O que é que a gente sente? Paz, alegria, o quê? Plenitude, consciência. A gente vai ganhando primeiro uma coisa muito boa, que é a presença. Sabe? A gente para de ficar distraidão. Você tem uma sensação de, é isso aqui, ó. Nossa, é isso aqui que eu estou fazendo. Nossa, gente. É isso. Então, o sentimento de estar presente, estou presente, é uma sensação de presença boa e vai me dando alegria. Sim, vai me dando alegria de realizar aquilo, muita alegria, né? Tem uma sensação de que eu, por mim, que eu preciso fazer mais algumas coisas, então aquilo vai me trazendo alegria, eu tenho mais vontade de realizar aquilo. Então, essa harmonia, esse despertar para as finalidades elevadas da sua vida é geradora de saúde. Mas isso não quer dizer
que você não tenha alguns adoecimentos corporais. Por exemplo, o Chico Xavier tinha problema nos olhos, não é? E ele estava cumprindo o propósito reencarnatório dele, nossa, nota 1000. Então, há adoecimentos que estão na sua experiência não porque aquilo representa doença necessariamente. Olha que coisa incrível, né? O nosso corpo pode apresentar determinados sintomas porque isso faz parte da sua saúde. Então, saúde da perspectiva espiritual não é a ausência de doença física. Pode ser exatamente o seu processo de ficar saudável, de despertar, de você se libertar. Então, é muito importante qual é a sua postura diante dos seus adoecimentos. Não estou dizendo que você tem que fazer uma festa na floresta, né? Mas que você pode olhar para os seus adoecimentos entendendo, será que através desse adoecimento está acontecendo uma transformação na minha maneira de ser ou não? Eu estou todo dia aborrecida, né, com esse meu adoecimento. Há a possibilidade da pessoa passar por uma existência sem descobrir o seu... Sim! Nossa! Isso tem um mundo de gente assim que não despertou ainda. A humanidade, a maior parte da humanidade, no mundo de prova e expiação, é adormecida. Só entende felicidade quando bebe. Só entende que está feliz quando tem uma penca de gente no seu entorno. Então, ainda não despertou, ainda está infantilmente vivendo a vida. Já acorda e já se anestesia. É isso. Ainda está no play, né? Entende que a vida é para se divertir, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Ainda está totalmente afastado do seu destino. Né? Tem muita gente, muito mesmo, viu? Tem mais gente dormindo que desperta. Muito mais gente dormindo que desperta. Né? Olha, é uma coisa tão interessante isso. Tem a galera que é totalmente anestesiada assim. Não entende que a gente tem vida depois da morte, que a vida continua, não sabe que tem propósito reencarnatório, não sabe nada. Então, vive a vida assim, no básico, só dando conta da sobrevivência corpórea e no prazer da vida. A vida é só isso. Tem um grupo que já vislumbrou assim, não, peraí, não é possível que a vida seja só isso. Deve ter alguma outra coisa. Ainda não entendeu o resumo da ópera toda, mas já começa a sentir uma insatisfação com o play. Começa a achar esquisito aí. Mas só isso, tão sem graça que a vida é assim, né? Estava conversando com uma amiga hoje, tão legal, ela dizendo assim, nossa, eu tô meio sem grupo, tô achando chato os grupos que eu faço parte, né? E eu pensei comigo assim, nossa, que beleza, que bom esse desconforto, né? Tô me sentindo meio sem grupo, ótimo. Se você está sentindo isso, que os grupos que você participa, você ama esses grupos, mas você não tem mais a identidade, algum crescimento aconteceu com você. Então, você precisa começar a procurar a sua turma, onde é que ela está. Então, tem aí um outro nível de pessoas que já estão entendendo, opa, tem algo para além, sim. Tem um despertar para a vida espiritual. Mas as coisas que precisa fazer para melhorar, eu não fiz ainda. Eu tenho que fazer exercício físico, mas eu não fui ainda. Não fui. É só andar no quarteirão, não precisa nem gastar dinheiro. Fazer exercício na praça. Não, amanhã eu vou, depois eu vou. Eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho. Já começou? Não. É porque sabe o que é? Eu tenho que ir no hortifruti, depois eu tenho que ir não sei o quê, eu tenho que ir não sei o quê. É tanto protocolo que não começa a história do se alimentar direito, continua comendo macarrão no potinho, miojo, parará. É assim. Então, essa é uma galera que ainda está aqui, mas sofre, gente, é do sofrimento. Mas já conhece um monte de coisa legal. E aí tem o pessoal depois, que já está desperto, já sabe para onde vai, já consegue fazer esse movimento de saúde consigo. Então, saúde no conceito da Joana, no conceito espiritual, vocês estão entendendo o que é
algo de uma magnitude maior, é mais do que tomar vitamina da farmácia, sabe? Saúde é um conjunto de atitudes para você. Então, para você encontrar esse lugar aqui da saúde, que saúde tem a ver, inclusive, com a maneira como você fala com as pessoas, o que você diz para a pessoa, como você convive, como você trata a sua família, seu cachorro e seu gato. Então, sim, tem muita gente dormindo. O que a gente pode fazer, né? É imprescindível um constante renascer do indivíduo aí que ela está falando, né? Para renovar sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorver. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que é, de como está, oferecendo os meios para tornar melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. Atenção, gostei dessa palavra tranquilo. Então, não pode ser com raiva, com julgamento. Tá vendo que droga que eu sou desse jeito? Né? Isso não te ajuda. Então, ela está dizendo aqui, tem que ser uma tranquila avaliação do que a gente é. Então, uma tranquila avaliação é você não escamotear, não é você diminuir, é você olhar exatamente como é. Nossa, mas eu ando muito pão duro ultimamente. Nossa, que pão durice. Agora, se você começar assim, que feio, hein? Pronto, já estragou. Só olha que você é pão duro, que você anda avarento. Comece a observar desde quando que eu fiquei avarento assim. A partir de que momento que eu passei a ser avarento desse jeito? Observa se houve alguma ameaça. Observa se teve algum episódio que você ainda não se recuperou. Observa se você não tem ressentimento com alguém, então você ficou avarento. Para você fazer essa avaliação tranquila, você precisa sair do julgamento. Se você começar a achar que é feio, que é errado, você para de pensar. Porque o julgamento paralisa a reflexão, né? Então, a gente precisa olhar sem ficar colocando esse monte de predicativo. Que feio, que ruim, que chato. E olhar exatamente. Eu percebo que eu ando muito ciumento ultimamente. Eu ando gritando muito em casa. Desde quando eu comecei a gritar assim? Eu ando muito inseguro ultimamente. Desde quando eu fico muito inseguro? Então, essa avaliação só você pode fazer. De imediato, apresenta-se a necessidade de levar em conta a escala de valores existenciais, a fim de discernir quais aqueles que precisam estar em primeiro lugar e quais em segundo lugar, para aplicar o tempo com sabedoria e conseguir resultados favoráveis na construção do seu futuro. Essa seleção de objetivos dilui a ilusão e estimula o emergir do si. Essa ilusão, ela diz aqui, é uma miragem do nosso ego. Nossa, o nosso ego diz pra gente que a gente pode ser perfeito nessa encarnação. Mas vocês pensam que o nosso ego fala isso porque é uma coisa sensacional pra gente? Não. Ele fala isso por vaidade. Porque a gente gosta de ser superior, né? A gente gosta de estar certo. A gente gosta de ser superior. A gente quer estar inserido em tudo. Temos horror de ficar excluído de alguma coisa. Então, a gente corre atrás da perfeição e de estar sempre certo, honesto, correto, bacana, gente boa, prestativo, disponível. Não é por uma vontade real do seu interior, mas porque essas características têm aplauso no nosso grupo social. Então, é muito importante você se perguntar sobre a sua intenção. Você é uma pessoa que ajuda muitas pessoas? Parabéns para você, mas qual é a intenção? Se essa intenção é de angariar aplausos, cuidado. Porque na primeira oportunidade em que alguém não te aplaudir, você vai querer desistir daquela tarefa. Então, qualquer tarefa nossa, seja numa casa religiosa ou não, na sua família, você precisa realizar aquilo não por causa das pessoas às quais você beneficia, mas porque o seu laço é com Deus. Então, por isso, haverá dias que você não vai ter vontade de ser tão legal assim como você foi ontem ou anteontem. E tudo bem também.
porque Deus compreende essa oscilação. Mas se você fica tenso em não entregar sempre a mesma qualidade de atenção, disso, daquilo, e te custa muito manter isso, aquilo, é seu ego que está na frente. Você precisa ou dialogar com você. Opa, mas então eu digo sim querendo dizer não, eu digo que eu vou querendo ficar em casa, então eu faço aquilo com outro estado emocional. O que a gente estudou antes aqui? Que um estado emocional deficitário vai gerando em cadeia, como é que ela colocou aqui? Adrenalina, suprarrenal, não foi? Descarrega na corrente sanguínea, eleva a taxa disso, a taxa daquilo, aí você fica doente e pensa assim, poxa, eu trabalho tanto no bem, como é que eu posso estar doente? A chave é, em nome de que você faz esse trabalho do bem? Quantas vezes você fez esse trabalho do bem com o seu estado emocional, com raiva porque as pessoas não te consideraram, não isso, não aquilo? Outro dia eu estava conversando com uma moça que ela faz um trabalho de atendimento de pessoas na casa espírita que ela pertence. E sei lá por que circunstância, acho que eu já contei isso aqui, ela ficou sozinha na casa, as pessoas foram embora, ela ficou sozinha, ela ficou muito magoada com isso. Então, olha só, o trabalho do bem que eu faço em nome do ego é assim. O que aconteceu que não houve um trabalho coletivo para que ela pudesse fazer aquele trabalho do bem? Alguma informação ela deu para esse grupo de que ela era autossuficiente. E por que ela não pediu para as pessoas ficarem até ela terminar o atendimento? Né? Ou ficou ressentida, chateada com o grupo, dá vontade de ir embora do trabalho. Nós não somos perfeitos, né? Toda casa espírita tem problemas, todas. Eu conheço uma que não tem, está na Terra, tem problema. E nós estamos aqui justamente para a gente aprender com os problemas. Agora, a maneira como a gente faz o trabalho do bem precisa ser um contrato entre você e Deus. Não é com essas pessoas aqui, não. É junto com elas que você dá conta do seu ajuste com a divindade. Então, a gente fica achando que a gente está servindo estas pessoas que estão aqui. Hoje são essas, amanhã são outras, né? Então, a gente precisa compreender que todo o trabalho, seja ele qual for, a minha questão não é aqui, ó, 1 a 1. É algo que transcende isso. Então, egoicamente, eu quero que seja. Que esse aqui saiba que eu ajudei aquele. Eu quero que esse aqui valorize o que eu estou fazendo. Eu quero consideração. Eu quero aplauso. Eu quero reconhecimento. Eu quero like. Não é isso? Eu quero curtidas. Isso é o seu ego que está no comando. Cuidado com isso. Em nome de que você faz o bem? Então, quando você educa seus filhos e você doa o amor para os seus filhos, não é dos seus filhos que você tem que receber. Não é. Você tem um acordo com Deus de entregar esses espíritos no final da sua encarnação melhor do que chegaram. Então, o seu acordo não é com ele diretamente, mas é através dele que eu me elevo e ele se eleva também. Mas o seu acordo é com Deus. O tempo inteiro o seu acordo é com Deus. Isso pode ser até seu argumento. Meu filho tem que ir para a casa espírita hoje. Mas eu não quero ir. Não, meu acordo com Deus é que eu tenho que levar você. Bora. Então é isso. É o seu acordo com Deus, é isso. Antes da gente encarnar, a gente sabe quantos filhos vai ter, quem são esses espíritos. Tudo, gente. Está tudo ajustado já. Então, quando começar a ficar esquisita a sua relação aqui, você precisa se lembrar desse acordo. Meu acordo é com Deus. Você pode até conversar com ele. Eita, eu acho que eu acordei demais da conta. Não era, eu estava muito animada, sabe, Deus, quando eu fiz esse acordo. Eu já não estou mais tão animada assim. Né? Então, a gente tem diálogos com Deus. É raro, mas os diálogos, a prece nossa tinha que ser assim. Os acordos que você estabeleceu com Deus antes de encarnar, como é que está? Como é que você está indo nesses acordos? Então, o ego faz a gente querer retorno de quem está aqui, né? No nosso círculo. A gente precisa desistir disso. Não é fácil, não. Para mim também é difícil. Difícil, sim. Então, ele está dizendo aqui, quando a gente seleciona os nossos objetivos existenciais, dilui essa ilusão, que é uma imagem perturbadora do nosso ego. A gente quer abundância, a gente quer parabéns, a gente está muito ligado em valores que são do nosso mundo atual, sabe?
Isso a gente precisa prestar atenção. Nós vamos desencarnar, fica tudo. No que você de verdade está investindo? Né? Continua ela aqui. Podemos dizer que o ser, a partir desse momento, passa a criar-se a si mesmo de forma luz. A partir do quê? Quando a gente busca esse lugar mais interior, menos egóico e mais interior, e a gente assume o comando das nossas aspirações. Eu tenho que fazer alguma vidência para descobrir meu objetivo reencarnatório. Não, gente. Não. A gente vai descobrindo o nosso objetivo reencarnatório vivendo. Aí a gente vai afinando, vai compreendendo qual é o objetivo reencarnatório da gente. Aquele que me dá mais presença, aquele que eu tenho mais alegria. E aí eu falei assim, agora eu entendi, Deus, o nosso acordo, o que foi? Eu estava me preparando e agora eu já tenho condição de poder compartilhar. Então a gente leva um grande tempo semeando, sabe? Colocando a nossa semente na terra. Quando começa a brotar, aí você começa a enxergar, é isso, eu estava preparando o terreno, eu estava colocando adubo. Então, são as sementes que a gente foi colocando. Então, agora eu tenho que cuidar de fazer isso crescer e dispersar novas sementes para os terrenos das pessoas, não entendo? Esse é o seu compromisso com Deus na Terra. Tanto é verdade que nós vamos reencarnar com outras pessoas. Não podem ser as mesmas, podem ser outras. Imagina se a gente só reencarna com o mesmo grupo. Não é? Então, a gente reencarna em grupos semelhantes, mas juntos dos grupos reencarnatórios que a gente virá, tem pessoas novas no nosso grupo. Umas saem, outras entram. Umas 3 ou 4 repete, né? Tem muita coisa para acontecer. Terminando, então. A gente cria a si mesmo, se a gente começa a comandar as nossas aspirações. Continua. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, se considerando que o corpo, né, é o resultado daquele, né, do pensamento. Através de tecelagens intrincadas e delicadas do perispírito, que o elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. A gente fez isso no encontro passado, em que eu mostrei aqui o perispírito modelando o nosso corpo. Né? Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando. Nossa, gente, o que o nosso pensamento pode fazer, não é? Pode construir, pode recompor, pode perturbar ou bombardear os campos organogenéticos responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares, de onde procedem órgão e preservação das formas. Quanto mais é consciente o ser, mais saudáveis seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas. Há exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal com finalidades específicas nas paisagens da sua evolução. Há alguma coisa que ela está dizendo aqui que vocês não sabiam? Eu acho que a gente já sabia disso, né? O quanto que o pensamento ele é poderoso no nosso corpo, né? Agora, cuidado para não ficar com aquela fantasia que é só pensar positivo e está tudo certo, né? Aí não, aí é fantasioso isso. Tem uma coisa chamada comportamento que precisa modificar. Então, um dos pensamentos que a gente precisa cuidar, que eu acho o que mais destrói os nossos projetos, é dúvida. Dúvida. Cuidado com a dúvida. Tem um pouquinho de dúvida que é bom para você, né? Com um pouquinho de dúvida te ajuda a refletir, né? Mas cuidado com aquela dúvida frequente. Vai fazer tal coisa? Será? Vai fazer outra coisa? Né? Você está sempre duvidando. Do que você duvida? Você duvida do caráter das pessoas com frequência? Você duvida com frequência da intenção das pessoas? Você duvida muito de você? Você fica muito assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? É isso? Essa dúvida que te visita muito frequentemente, cuidado. Ela não está te ajudando no seu prosseguimento do seu propósito reencarnatório. A dúvida, ela vem da onde?
das nossas inseguranças e do que mais? Medo de errar. Medo de errar. Quem é que fica dizendo para você que errar é feio? O ego que fica falando é feio errar, é feio errar. É muito feio errar. Ó, quem erra, ó, tá fora. Né? Então, a gente fica com esse medo enorme de errar. Qual é o problema de errar? E daí se errar? Aprende. Só aprende quem erra, quem escorrega, quem desliza. Quem acerta o tempo todo, eu não entendi o que está fazendo aqui, não. Não é? Se você acerta o tempo todo, você é muito metido, está no mundo errado. Porque aqui é um mundo em que a gente desliza mesmo, que a gente escorrega mesmo, que a gente erra, acerta, não é? Aqui não é um lugar da gente errar e acertar. Se nós já chegarmos sabendo tudo, você caiu sem querer. Erraram de nave, né? Você entrou na nave errada, será que foi? Então, cuidado com esse pensamento da dúvida. Dúvida, ela corrói as nossas forças. Dúvida impede de dar o primeiro passo. Deixa o primeiro passo acontecer, depois você duvida, deixa o primeiro, pelo menos, né? Poder apostar na gente um pouco. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea. Olha lá, de novo, ela indo para o corpo, né? Então, há exceções, no entanto, que decorrem de livre opção pessoal, com finalidades específicas nas paisagens da sua evolução. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células. Passa por elas, mantém as células em harmonia no ritmo das finalidades que lhes dizem respeito. O oposto também ocorre, realiza o mesmo percurso, perturba o equilíbrio e a sua destinação. Então, mesmo quando você toma um medicamento para dor de cabeça, uma coisinha simples, para esse medicamento fazer efeito, não é só a composição química daquele comprimido. Você precisa ter uma postura do pensamento emocional para você melhorar da sua dor de cabeça. Se a sua dor de cabeça for de raiva, não tem Novalgina que faça isso. Não tem. Porque o que a gente lança na nossa corrente sanguínea, quando está com raiva, Novalgina não dilui, não, gente. Dilui, não. Enxaqueca. Eita, quem sofre de enxaqueca? Né? Que não seja de tumor, tá bom? Quem tem a enxaqueca frequente são emoções presas. O que você não resolveu, o que você não disse, essa tensão que você promoveu no seu corpo e aquilo não se expressou. Então, os enxaquecados, que sofrem bastante do fígado, tem que tomar chazinho de boldo, mas tem que mudar essa maneira de lidar com as suas emoções. Você pode tomar o chazinho de boldo, tomar os remedinhos da enxaqueca e relaxante muscular, sei lá, mas o que você vai tomar para enxaqueca? Mas só isso não resolve, você não vai sair das crises. Se você se você é perfeccionista, vai ter muita enxaqueca. Porque quando as coisas não saem como você quer, quando você não consegue controlar e que as coisas vão se dando diferente da sua vontade, eita, você fica muito bravo, muito irritado. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dados reagentes disparados desatrelam as células dos seus automativos, desorganiza as células, né? As quais degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem com forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. Então, ela está convidando a gente a não ficar tão preocupado com causas e consequências, assim, foi o vento, foi isso, foi aquilo. É tudo, é um todo. Então, cuida das suas emoções. A gente precisa aprender a cuidar do que a gente sente.
para a gente poder cuidar do que a gente sente, a gente tem que se observar. Se a gente não observar, a gente não vai saber aonde que cuida. Cuida onde? Os seus adoecimentos frequentes, eles te dão notícias sobre você. Mas é você que tem que, igual um detetive, ir investigar o que te acontece antes daquele sintoma se repetir. Qual é aquele sentimento que volta, está sempre ali, que está sempre junto do seu adoecimento, né? Que volte e meia você está de novo com aquele estômago ardendo. Começa a observar o que você come, como é que você dorme, como é que você fala, o que você engole. É um conjunto, né? Então, para a gente poder ir compreendendo que nós não sabemos o limite até onde é o corpo, até onde é o espírito. Isso é espiritual, isso é do seu corpo. Olha, é um conjunto. Até a temperatura do seu estado interfere na sua saúde. Por exemplo, eu não consigo ficar bem de saúde muito tempo num ambiente frio demais. Eu não conseguiria morar num lugar com neve, porque eu sinto muita dor no rosto e em temperaturas muito baixas. Então, eu tenho uma sensibilidade à temperatura muito baixa. Então, até isso influencia no meu humor, no meu corpo. Então, vocês entendem o que quer dizer esse conjunto? A temperatura da sua cidade, o cheiro, luz, barulho, tudo influencia na nossa saúde, né? Voz muito alta, estridente, tudo isso contribui para o nosso humor, para o nosso bem-estar, né? Ela também vai dizer que vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis, distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito bem-estar e equilíbrio. Então, ela diz assim, do lado de fora você pode estar procurando bem-estar, mas aqui dentro, no seu pensamento, tem pensamento de vingança, você fica querendo saber como é que você pode não facilitar a vida de alguém, que você tem ainda muito ressentimento. Então, cuidado com esses pensamentos, né? A gente não pensa sozinho, não mesmo, né? Intercâmbio de correntes vibratórias. Mente, corpo, perispírito, emoção, pensamento, matéria. É ininterrupto, ou seja, 24 horas, nunca desliga. Atendendo aos imperativos da vontade que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. Vocês têm algum exemplo de vingança disfarçada? Como é que é uma vingança disfarçada? Não faço a menor ideia. O que é uma vingança disfarçada? É disfarçada mesmo, nem você está conseguindo achar. Como é que é uma vingança disfarçada? Só imaginando, gente. Ninguém aqui pensa isso, não. Só a gente imaginando como é que é uma vingança disfarçada. Como é? Como é que a gente tem vingança disfarçada? Ficar em silêncio quando você se desentende com alguém. Ao invés de conversar, você fica em silêncio. É uma vingança disfarçada. Não estou fazendo nada, não fiz nada. Nem estou falando, isso mesmo. Isso aí, é isso aí. Ótimo exemplo. Outra vingança. Fofoca, uma vingança disfarçada. Não estou fazendo fofoca, eu só estou comentando o que eu vi. Outra vingança disfarçada. Quando uma pessoa que te fez o mal, quando ela se dá mal, o que a gente faz? A gente faz uma oração para ela, né? Mas é disfarçado, você não fala, você só pensa. Isso. Quando você emite o pensamento, bem feito, né? Então, a vingança disfarçada, isso, ela está dizendo assim, você pensa que você fica imune? Não, você, úlcera, distonia emocional e tal. E aí, eu penso aqui, a espiritualidade inferior. E ela dá passe na terça-feira. Que beleza, hein? É isso mesmo. É ela que bota água no copinho. Bom, então ela está dizendo aqui que a gente se refugia inconscientemente satisfeito, a gente não fala que está satisfeito, não faz cara de satisfeito,
E está buscando se curar, faz tratamento, toma remédio, vai no médico, toma passe e tal, mas não abre mão do comportamento de vingança disfarçada. Estão entendendo o lero-lero dela aqui para a gente, não estão? Ela está dizendo assim, legal você buscar tratamento? Ótimo. Você trabalha do bem? Ótimo. Mas cuida daqui, ó, das suas emoções descontroladas, dos seus pensamentos. Cuida da sua impulsividade, cuida disso. É o que tem, né? É o que diz no Evangelho, pensamento oculto. Hein? Pode ser. Nossos pensamentos ocultos. Não tem pensamento oculto. Isso. Porque amar o inimigo, já disseram várias vezes isso, né? Não é amar, virar best friend. É você parar de odiar. Não desejar o mal mais. Mas quando a gente fica contente do outro ter se ferido, se machucado, se dado mal, você está na mesma sintonia. Né? Ó, por exemplo, se eu conversar com a Luciana, se eu começar a falar mal da Ana Maria para ela, tá vendo, Ana Maria, Luciana? Isso, aquilo outro. Vamos imaginar que eu faça isso. Olha só o que acontece espiritualmente. A espiritualidade inferior que acompanha a Ana Maria começa a me acompanhar. Isso mesmo, fala mal da Ana Maria, que ela não presta mesmo. Fala para a Luciane, fala para a Ângela também fala para cá. Então, cada vez que eu conto a história mal-sucedida que eu tive com ela, os espíritos adoecidos que a acompanham possam ser meus companheiros. Best friend aqui. Simples assim. É isso que ela está dizendo. Então, você procura tratamento, você procura fazer coisas legais, mas se você não modifica seu comportamento, isso é um círculo sem fim. É sem fim isso. Né? Então, cuidado quando você fala sobre alguém, para outro alguém, e você ainda acha graça, você ainda ridiculariza ou qualquer coisa parecida, o que você arregimenta para si? É esse tipo de companhia. E depois você fica sobrecarregado, não sabe por quê. Esses obsessores não eram seus, tá? Você guardou lugar no trem para ele. Entendeu? Best friend. Você que convidou. Então, quem é que a gente convida? Né? Então, é muito interessante quem começa a fazer psicoterapia. Eu acho muito interessante esse processo. Os primeiros tempos psicoterápicos, os primeiros meses, viu? É o tempo todo falando mal de todo mundo que ele convive. Que não sei quem não presta, ninguém... Não. Eu faço prece no começo e no final. E o trabalho do psicoterapeuta é não tomar partido algum. E os pacientes ficam bravos com isso. Porque a gente não toma partido. Porque a gente tenta mostrar o outro lado, como é que ele participa daquilo, não é? Então, o trabalho de atendimento fraterno é a mesma coisa. O trabalho que acontece no esclarecimento mediúnico, às vezes, quando a gente vai esclarecer um espírito da mesa mediúnica, eles ficam bravos, você está do lado dela, você não sabe como é que ela é má, como é que ela é isso, como é que ela é aquilo, né? E aí eu tenho que dizer, não, do lado dela não, eu estou do seu lado, porque ela já está sofrendo de montão. Eu estou do seu lado aqui, estou te escutando, estou te ouvindo, eu estou do seu lado. Então é isso, porque nós queremos aliados na raiva que a gente tem. Nós queremos aliados na inocência egóica que a gente quer sustentar. Nesse estado de que eu estou certo, o errado é o outro. Então eu conto, eu reconto, e conto de novo, e conto com riqueza de detalhe, e vai lá e vem cá, e vai lá e vem cá. E eu estou mastigando aquele fluido ruim. Ih, nossa! E eu fico com aquilo revolvendo, e eu fico com dor de estômago, e eu fico com dor de cabeça, e eu fico com dor no ombro. Até eu conseguir entender, opa, mas eu estou aqui contando há 200 horas nessa reunião, isso, e eu não melhoro, olha, eu já tomei remédio, eu já tomei passe, eu já assim, pois é, está faltando o principal, que é um processo de poder, deixa com o outro que é do outro. Aqui, como é que está aqui? Aonde que eu estou agarrado nessa história aqui com o outro? Esse é o processo de autocura que a gente precisa começar para ontem, né? Poder deixar isso. Terminando aqui, então. Ó, eu queria ler o desamor pessoal, mas ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas viram distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos,
camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Dispepsias, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, do medo, por efeito de mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando o funcionamento. Desamor pessoal, complexo de inferioridade, mágoas sustentadas por autopiedade, contrariedades que resultam de temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o organismo, resultando em câncer de mama, próstata, taquicardia, disfunção coronariana, cardíacas, infartos brutais. Impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicose de perseguição. O homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia pelos quais se movimenta. Então, eu vou andar um pouquinho mais para frente, porque já está no nosso horário. Ó. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de se queixar, em face do princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, que empregam segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade, no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeie, lembra que eu falei das sementes? Da mesma forma se colherá. Então, gente, a semeadura é livre, mas nós não somos tão livres assim das nossas paixões. Então, não se acomode no seu jeito de ser. Não se acomoda, não. Quando a gente fica assim, não, eu sou assim mesmo. Não, essa frase não tá boa para quem é espírita. Eu sou assim mesmo. Não tá bom, não. Você precisa visitar esse assim mesmo. Porque esse assim mesmo é o ninho dos adoecimentos. Então já está na hora da gente querer, né, de verdade, estados emocionais melhores. A gente precisa criar condições, recursos, para a gente ser melhor acompanhado também. Então, desejo que essa semana seja uma semana de autoobservação. Como é que ela disse? Que tem que ser tranquilo, não pode ser com julgamento. Autoobservação. Observa as dores corporais que você tem. Começa a perguntar, desde quando eu estou sentindo isso? Que ressentimento, que pensamento, que estado emocional está acompanhando esse sintoma? Qual é a minha maneira de ser que eu preciso modificar aqui? Onde é que eu tenho que fazer um ajuste para eu não abrir mais tanta janela para esse adoecimento? Então, desejo que sejam momentos assim de excelentes reflexões para vocês.